Fala aí, galera. Bom dia, bom dia. Gente, eu não sei se o Leandro caiu. Eu tava ouvindo o comecinho, ele não chegou a dar tchau pra vocês, né? Eu não sei se ele caiu, se ele... O que que aconteceu? Mas, já que minha tela apareceu aqui, se o Leandro quiser entrar e falar o finalzinho aí, ele entra, mas eu não, como eu não sei, vamos lá, vamos continuar nosso curso de opção? Vamos lá, bom dia, gente. Tá com som sim, né? Ele deve ter caído, Gia, deve ter caído, viu? Bom dia, Gisele. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos lá, então, vamos lá. O que que a gente vai começar a falar agora, né? O que que a gente vai começar a ver a partir de agora? Porque a gente está falando muito de opção, a gente está falando muito de precificação, de estrutura, de como ganhar dinheiro e tal, só que eu sempre gosto de comentar, tá? Sempre gosto de comentar que opção é um mercado um pouco diferente, né? É um mercado um pouco diferente do mercado que a gente está acostumado, do mercado de ação, do mercado de dólar, do mercado de bolsa. Por que que ele é diferente? Porque no mercado de ação, no mercado de bolsa, nesses mercados assim, que a gente fala de brincadeira, nesse mercado 1 para 2, né? 1 com 2, que é o mercado que tem a compra, tem a venda, você fica comprando e vendendo e fazendo aquilo. No mercado de opção é um pouco diferente, vocês já devem ter notado. Não é um mercado excepcionalmente de tela, vamos dizer assim, não é um mercado onde você fica comprando e vendendo simplesmente por meio de, seja por meio de análise técnica, seja por meio de análise gráfica. Ele é um mercado, gente, não me entenda mal, nem melhor, nem pior, tá? É somente um mercado diferente, tá? Então, quando você, por exemplo, vamos lá, quando você compra uma Petrobras, por exemplo, a 15,70, tá bom? Você, por algum motivo, sabe quais são as variáveis que influenciam naquele preço. Você concorda? Por exemplo, você comprou a Petrobras a 15,70, você pode ser dois tipos de investidores, vamos dizer assim, né? Você pode ser o cara que está comprando Petrobras porque fez uma análise fundamentalista sobre ela, tá bom? Então você comprou a Petrobras a 15,70, você tem uma estratégia fundamentalista em cima daquela empresa e você acha que ela vai subir por inúmeras razões que você pontuou lá e tal, não sei o que, você acha que ela vai subir, por isso você comprou ela a 15,70. Na verdade, você pode, por exemplo, ser um grafista. Você pode olhar o gráfico da Petrobras, olhar o 15,70 e falar assim, opa, 15,70 é um bom ponto para comprar, porque o gráfico está me falando que vai subir. Independentemente dessas duas coisas, quando a gente está operando, seja o dólar, seja a ação, seja qualquer coisa, agrícola, qualquer coisa, o índice, você tem alguma ideia, você tem alguma suposição com relação à precificação daquilo. Não é diferente do mercado de opção. Né? A única diferença do mercado de opção é que a precificação desse ativo, vamos dizer assim, né, desse mercado, desse produto, ela é um pouco diferente dos outros, tá? Porque uma opção, como a gente fala no mercado, né, vocês já devem ter ouvido, é o mercado de derivativos, né, o mercado de derivativos ou opções, é desse jeito que a gente conhece, né? E é isso que parece assustar muito as pessoas quando elas ouvem o nome derivativos. Derivativos nada mais é, né, do que um mercado que esse produto, né, esse produto opção que a gente está falando, né, esse produto opção aqui, ele é nada mais do que um derivado de um outro ativo. Ou seja, assim como o queijo é um derivado do leite, né, uma opção de Petro é derivada da Petro. Ou seja, a gente consegue facilmente imaginar que uma opção, que o preço de uma opção, que o preço de um derivativo, ele vai ter relação muito próxima
com o ativo que ele se deriva, vamos dizer assim. Porém, não é só isso que faz o preço de uma opção. E é nessa aula, eu queria falar isso, porque a importância dessa aula aqui, ela é gigantesca, tá? Ela é gigantesca. Você precisa saber como se precifica uma opção, o que influencia no preço de uma opção. Tudo bem? Então, vendemos a aula, vamos dizer assim, né? Vocês precisam, de fato, aprender a precificar a opção, porque se você quiser operar a opção de verdade, isso eu também grifo aqui, eu faço isso, gente, sou eu que faço isso aqui na corretora, eu que faço opção, mas eu não vendo um produto onde parece tudo uma maravilha, tá bom? Eu vendo um produto que sim, você precisa estudar, sim, você precisa conhecer, sim, você precisa estar completamente ligado naquele produto para que você consiga operar e não quebrar a cara igual muita gente faz quando começa a operar a opção. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é o prêmio de uma opção? Dado que a gente está falando de precificação, o que é o preço de uma opção de fato? Dado que quando a gente compra a Vale, a Petro, a Uzi Minas, a Lojas Renner, quando a gente compra essas ações, a gente sabe que aquele preço que a gente está pagando, né, o 15,70 que a gente está pagando, a gente sabe o que é. Né? É uma partezinha da empresa, tal, não sei o que vale 15,70, ótimo. O que é o prêmio de uma opção? O que é o preço de uma opção? Para isso, a gente tem que pensar o seguinte: o que é uma opção? Né? Uma opção, ela é o direito, né? A gente definiu a opção dessa maneira, a gente definiu opção como sendo o direito de comprar ou de vender, né, certo ativo objeto numa data futura por um preço específico. Não foi isso? Não foi essa definição? Então, quando a gente está falando de opção, estamos falando nada mais do que direitos e deveres de comprar e vender. Tá bom? E dado que a gente está comprando o direito de comprar ou de vender, o prêmio de uma opção... Opa, nossa senhora, esse corte aqui que eu fiz foi... O prêmio de uma opção nada mais é do que o preço que você paga para ter esse direito. Tá bom? O que acontece com quem compra uma opção? Então também isso é muito importante para que você saiba, né? Mas esse ponto específico eu vou pular agora, porque a gente vai falar dele depois de precificação, tá bom? Então, só que fique claro, o que é prêmio de uma opção é o preço que a gente paga para ter aquele direito de comprar ou de vender. Tudo bem? Marcel, eu até entendi isso aqui, e a gente vai ver depois o que acontece com quem vende, tá? Você pode falar assim, eu até entendi, mas o que você está querendo dizer? Me explica um pouquinho melhor? Vamos lá. Gente, tudo na vida tem preço, não é verdade? Tudo na vida tem preço. Quando você vai no Walmart para comprar um notebook, por exemplo, você vai lá e vai comprar um notebook, o notebook tem um preço, não é verdade? Para a pessoa definir aquele preço, para a gente saber qual é aquele preço, para a gente pagar por aquele preço, existem diversos fatores que influenciam aquele preço, concorda? Então, existe um laptop, tá bom? Onde existem vários fatores que influenciam no preço daquele laptop. Vamos lá, vou tentar te dar alguns aqui de cabeça que você vai ver que são fatores que influenciam no preço de um laptop. Por exemplo, a quantidade de memória RAM é um preço que influencia, é um valor que influencia, concorda? A quantidade o tamanho do HD também é uma coisa que provavelmente influencia. Todos eles positivamente, né? Quanto mais RAM, quanto mais memória, melhor. A qualidade da placa de vídeo, quanto mais potente a sua placa de vídeo, mais caro provavelmente o preço daquele laptop. Existem, obviamente, fatores também que prejudicam o preço. Por exemplo, peso. Quanto mais pesado um laptop, pior para ele. Então, provavelmente, isso é um fator, né, que de fato influencia no preço de um laptop, mas influencia negativamente. Ou seja, existem fatores
né? Sempre, para todo preço que você vai fazer, né? Para todo preço para toda coisa que você vai precificar, existem diversos fatores, e esses fatores eles têm relações com o preço, seja positiva ou seja negativa, tá? Então, o que a gente quer falar aqui de precificação? A gente quer falar quais são, tá, os fatores que influenciam no preço de uma opção, tá? Mas antes de falar, eu não gosto de falar de opção sem fazer analogia, porque a opção parece que assusta, né, gente? A opção parece que assusta. Então, o que a gente faz antes de falar de opção? A gente fala de seguro de carro, né? Lembra lá na aula que eu falei, lá no comecinho, quando a gente estava falando de opção, a gente deu a gente falou que mais ou menos era a mesma coisa, um seguro de carro e uma opção? Exato. Então, antes da gente ver quais os fatores que influenciam no preço de uma opção, de um derivativo, a gente vai ver quais são os preços, quais são os fatores que influenciam no preço de um seguro de carro. Tá bom? Por que de um seguro de carro? Porque você conhece um seguro de carro muito melhor do que você conhece uma opção, muito provavelmente. Você sabe como funciona, você consegue fazer essa analogia na sua cabeça muito mais fácil, você vai ver. Vamos lá. Primeiro fator que influencia no seguro do seu carro. Então, você comprou o carro, vamos supor que você tenha comprado o carro em janeiro, tá bom? Recebeu o 13º em dezembro, viajou nas férias, comprou seu carro em janeiro, beleza? O tempo que você está fazendo o seguro, tá? Influencia no preço? Como assim, Marcel? Se você chegar para a seguradora e falar assim, olha, eu quero assegurar o meu carro, tá? Eu quero assegurar ele por 2 meses, tá? Ou eu quero assegurar o meu carro por 6 meses ou por 1 ano. Você concorda que a quantidade de dias que você quer que o seu seguro valha, né? Ele é um fator que influencia no preço. Você facilmente consegue identificar também que quanto mais longo esse tempo, né, mais caro vai ficar o seu seguro. Pensa se você fosse a seguradora, eu chego para você e falo assim, ô, tem como você fazer um seguro do meu carro só para esse mês aqui? Você ia me cobrar o quê? Pô, um mesinho de seguro ali. Agora, se eu falar assim, você pode, por favor, fazer o seguro do meu carro até 2023? Você vai falar, pô, 2023 é complicado. Então, o tempo, tá, é o primeiro fator que influencia no seguro do carro, tá bom? E é bem simples de ver que ele influencia, né, gente? É bem simples. Segundo fator, o valor do carro, né? Também um fator óbvio, né? Se eu comprar, por exemplo, um carro desse aqui, né, carrão, caro, nem sei que carro que é esse, para ser bem sincero para você, viu? Mas comprou um carro. Quanto mais caro for o seu carro, mais caro provavelmente vai ser o seguro do seu carro. Por quê? Né? Porque pensando pelo lado da seguradora, pensando pelo lado de quem está assegurando o seu carro, o cara vai olhar e falar assim, opa, se der alguma coisa, se der alguma cagada, eu vou ter que comprar, aí ó, o Vander falou, eu vou ter que comprar um Porsche Panamera, né? Então, o valor do seu carro, né, obviamente influencia no seguro, no preço do seguro dele. Então, 2 fatores, o tempo e o valor do carro, tá bom? Terceiro fator, né, não é a tabela FIPE exatamente, mas por exemplo, vocês já devem ter visto que você pode escolher na apólice do seu seguro, você pode escolher quanto da tabela FIPE você quer receber de volta caso o seu carro seja roubado, sabe? Ah, eu quero 80%, eu quero 120%, eu quero 100%. Concorda comigo que quanto menos da tabela FIPE eu exijo, mais barato fica meu seguro. Por quê? Porque diminui o risco do segurador, tá? Então, tempo, valor do carro e percentual da tabela FIPE são sim 3 fatores que influenciam no preço do seu carro.
Quarto deles, você já deve ter reparado que eu tenho um sério problema em numeração. Quando eu chego no terceiro e vou para o quarto, eu tendo a falar terceiro de novo. Já aconteceu isso umas 4, 5 vezes na aula, né? Mas vamos lá. Quarto fator que influencia no preço de uma opção, a taxa de furto. A taxa de furto. Esse Porsche Panamera aqui, tá bom? Não deve ser um carro muito roubado. Agora, esse Uno aqui já é um carro bem mais roubado. Primeiro que é um carro muito mais legal, né? Um carro muito mais legal, um Uno, mas só se ele tiver essa escadinha aqui, tá, gente? Aí ele fica tesão. Sem a escadinha é um carro normal. Com a escadinha, eu queria ter um desse aqui, mas com a escadinha que ele fica legal. E a taxa de furto, por que ela influencia no preço do seguro do carro? Porque quanto mais o seu carro tiver chance de ser roubado, beleza? Ou seja, o Uno, esse Uno aqui com a escadinha em cima, é um carro, por exemplo, muito roubado. E o Porsche Panamera é um carro muito pouco roubado. Ou seja, o risco que o segurador tem, que a seguradora tem para segurar um Uno é maior do que o que ela tem para segurar um Porsche em relação à taxa de furto. Logo, a chance de eu ter que pagar um Uno de novo para você é maior. Então, o que eu vou fazer? Vou cobrar mais para você. Beleza? Então, repara que temos 4 fatores que influenciam, mas nenhum deles influencia sozinho. Tá bom? Vamos lá. Não quer dizer que um seguro de um carro mais barato do que outro necessariamente vai ser mais barato do que o outro. Por quê? Porque não é um fator que influencia, são 4 fatores que influenciam. Logo, você precisa levar em consideração os 4 fatores. Marcelo, por que você está me falando isso? Porque, gente, o que acontece muito com opção é o seguinte, a gente achar que a opção ela só depende do valor do ativo objeto. Então a gente vai lá, compra uma opção de Petro e fica olhando a Petrobras. E aí a Petrobras subiu, eu quero que minha opção suba. Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque se subir só um dos fatores, pode ser que alguma mudança nos outros 3 fez com que o preço não subisse, sim caísse. Tá bom? Então tem que saber os 4, nesse caso do seguro do carro, né? Tem que saber os 4 e tem que saber muito bem os 4. Beleza? Agora vamos falar, né? Chegamos enfim. Se ainda tiver gente assistindo, né? Se ainda tiver gente assistindo, chegamos enfim aos fatores que influenciam no preço de uma opção, de um derivativo. Tá bom? Então vamos lá, vamos pensar, né? E eles são os famosos 5 fatores que influenciam no preço de uma opção. Isso é bem famoso no mundo dos derivativos, tá, gente? Vocês vão ver isso bastante quando se vocês começarem, se vocês já começaram, se vocês vão começar a estudar um pouco mais de derivativos, vocês vão ver que fala-se muito desses 5 fatores e é extremamente importante que cada um de vocês saiba cada um deles. Beleza? Primeiro fator que influencia no preço de um derivativo é o tempo. Tá bom? Vamos pensar então, vamos pensar aqui para facilitar, vamos pensar numa call. Tá? Vamos pensar numa call. Tem uma call de Petrobras, tá? Ou seja, tenho o direito de comprar Petrobras. Tá bom? O tempo é, quanto tempo vai durar esse meu direito? Por quanto tempo eu vou ter o direito de comprar Petro a algum preço? Né? Ou seja, quanto maior o tempo, né, ou menor, tá, o preço muda. Eu não quero falar como ele muda ainda, mas ele muda. Ou seja, precificar uma opção, tá, precisa se levar em consideração o tempo. Beleza? Um adendozinho aqui. Repara que quando você compra quando você compra uma opção, tá? A cada dia que passa o tempo diminui. Concorda? Até o vencimento. Então, por exemplo, comprei uma opção hoje que vence no dia 20 de outubro, tá? Hoje existe uma quantidade de dias úteis entre
hoje e 20 de outubro. Na segunda-feira, vai ter um dia útil a menos do que hoje. Ou seja, o tempo, além de influenciar, ele não para, né? O tempo não para. Segundo fator que influencia no preço de uma opção, o preço do ativo objeto. Tá? Mas sabe o que é o preço do ativo objeto? É o preço que está o ativo que você está fazendo. Então vamos supor, call de Petro, direito de comprar Petro, tá bom? Eu necessariamente o preço dessa Petro vai influenciar no preço do meu ativo. Óbvio, óbvio. A qualidade do leite influencia no gosto do queijo. O valor do carro influencia no preço do seguro. O preço do ativo objeto vai influenciar no preço da opção, tá bom? Do derivativo dele. Beleza? Então, tempo, preço do ativo objeto. Terceiro, preço de exercício. Foi a primeira vez que a gente falou esse nome, né? Preço de exercício. Você já deve ter ouvido também como strike, né? Strike. Você já pode ter ouvido falar disso. Preço de exercício é o quê? Quando você compra uma opção, quando você faz uma opção, seja ela call, seja ela put, existe sempre um preço onde você adquiriu o direito, não é? Então, por exemplo, comprei uma opção de Petro a 17 bola. Tá? Comprei o direito de comprar Petro a 17 bola. O preço que você quer comprar a Petro influencia no preço da opção, concorda? Por quê? Comprar a Petro a 17, comprar a Petro a 18 são direitos completamente diferentes. E esse valor que você quer comprar precisa necessariamente influenciar no preço da opção. Tá bom? Desculpa, gente. Eu olhei para outro lugar aqui que eu estava vendo o negócio do Fry. Desculpa. Quarto, não errei dessa vez, não falei terceiro. Quarto é a taxa de juros. Por que a taxa de juros influencia? Porque a gente, a taxa de juros ela influencia em tudo, tá? A taxa de juros ela influencia no preço do ativo, ela influencia quando você vai trazer alguma coisa a valor presente, ela influencia quando você vai levar alguma coisa a valor futuro. Então, basicamente, a taxa de juros ela é um fator que influencia no preço de qualquer coisa, tá? E com as opções não é diferente, tá bom? Então, temos 4 já. Temos 4, eu falei 5, temos 4. Tempo, tá? Tinha no seguro do carro, né? Preço do ativo objeto, tinha no seguro do carro, que era o preço do carro, tá? Preço de exercício, tinha no seguro do carro, que era quanto da tabela FIP você queria receber, tá? Então, esses 3 tem. Taxa de juros também tem, né, no seguro do carro, obviamente, porque ela entra no tempo, blá, 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 blá. E agora chegamos ao quinto fator que influencia no preço da opção e é o fator mais legal. Vocês vão ver, inclusive, fica olhando para a tela aqui, que ele vai até entrar de um jeito diferente, esse fator, que é a famosíssima volatilidade, né? Famosíssima e que assusta muita gente e que a gente vai falar aqui, tá bom? Que a gente vai falar na aula exatamente o que é, tá? Volatilidade. O que é a volatilidade? Imagina que você pensa pelo lado, agora se coloque no lado na posição da seguradora, tá bom? Da seguradora, da pessoa que está vendendo para você essa opção, tá bom? Quando eu estou comprando uma opção de você, tá? Eu sou a pessoa que está comprando, você aí em casa é a pessoa que está vendendo, tá bom? Quando eu estou comprando de você, tá bom? Quando eu estou comprando de você, eu estou comprando o direito de, por exemplo, se for uma call, de comprar alguma coisa. Tá? Então imagina que a Petro, sei lá, só para facilitar aqui, ela está R$15, tá bom? Eu quero comprar o direito de comprar ela a R$17, tá vendo aqui na telinha, né? R$15, R$17. Se historicamente o preço da Petrobras tiver uma variabilidade enorme,
ou seja, ela bate 20, cai para 12, vai para 23, cai para 20, cai para 6, e aí fica assim, e não sei o que, e tem muita volatilidade no preço dela, tá bom? Você concorda que o seu risco de prever qual vai ser o valor dela, né? Qual vai ser o valor da Petro no futuro aumenta. Essa opção é muito louca. Essa opção eu não consigo prever, né? Essa opção aí, ela pode estar valendo lá no final, pelas minhas contas, pelos meus cálculos, ou 10 ou 25. Ou seja, vender um direito de comprar a 17 de uma opção que é muito louca, é muito risco, né? Agora pensa o lado contrário. Pensa o lado contrário. Pensa que a opção vale 10, tá bom? Eu quero comprar, sei lá, deixa eu pegar uma ação aqui que vale próximo de 10. Uzi Minas. Tá valendo 10, tá? Eu quero comprar o direito de comprar ela a 11, tá bom? E aí você vê o gráfico da Uzi Minas, não é o caso, né? Mas você vê o gráfico da Uzi Minas, ele é muito comportadinho. Ele é muito comportadinho assim, ó. Vamos supor, tá? A volatilidade dele é baixinha. Ou seja, eu consigo prever o valor dela com mais facilidade, né? Eu consigo, vendo a volatilidade dela, vendo a loucura dela no mercado, o preço dela, a loucura dos preços dela no mercado, eu consigo falar assim, pô, esse preço não é tão difícil de prever, fica mais fácil para mim, tá bom? Então, tecnicamente, só me dá um segundo, gente. Desculpa, vamos lá. Tecnicamente, a volatilidade é a incerteza, tá? A incerteza, a sua incerteza com relação ao preço futuro de certo ativo objeto. Isso era se a gente fosse ser técnico, tá bom? Se a gente fosse ser técnico na situação, volatilidade é a incerteza com relação ao preço futuro de certo ativo objeto. Tá bom? Se a gente quiser ser mais claro, volatilidade é o quão louco é o preço de um ativo objeto. Se o preço for muito louco, subir e descer igual louco, a volatilidade é mais alta, tá? Vou perguntar uma coisa para vocês, o que vocês acham que tem mais volatilidade? O dólar? Vocês respondem aí na cabeça de vocês. Responde até alto, assim, pra gente, para não ficar só eu aqui conversando com ninguém, vocês respondem alto aí na casa de vocês, para ficar todo mundo conversando com ninguém, tá? O que vocês acham que tem mais volatilidade, o dólar ou os juros? Provavelmente o dólar, né, gente? O dólar, o preço do dólar sobe, desce demais. O juros já é mais controlado. O juros fica ali 9,37, 9,35, 9. O dólar não, o dólar abre 100 pontos e cai 100 pontos e não sei o que, 200 pontos. É um mercado mais volátil, obviamente. Logo, o preço da opção do dólar, ele é diferente, né? Ele vai sofrer diferentes influências com relação à volatilidade. Beleza? Vimos então os 5 fatores que influenciam no preço de uma opção. Hoje, graças a Deus, é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. O Cris não entra mais depois de mim, né? Porque o Cris me traiu. Ele entrava depois de mim, agora ele não entra mais, ele me traiu. E como ele me traiu, ele não tem mais direito de dar lição de casa. Não tem mais direito de dar lição de casa, né? Então, ó, no nosso e-book, tá bom? Na página, quer ver? Aqui, ó. Tá vendo? Na página 15 do nosso e-book, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo grifar. Não, não é aqui que grifa, é aqui. Ó, toda a explicação para vocês na página 15 sobre os 5 fatores e a influência desses 5 fatores. Então, como lição de casa, tá bom? Como lição de casa, é pegar o nosso e-book, e ler, tá? Esse capítulo, tá bom? Sobre os 5 fatores e como eles influenciam. Por quê? Porque na segunda-feira, a gente vai começar a falar de como
esses fatores influenciam, e seria muito interessante que todo mundo tivesse aí no mesmo passo para a gente poder tirar dúvida, gente. Dúvida é o mais importante. Eu adoro dúvida. Dúvida é o que move o mundo, eu diria. Tá bom? Então, na segunda-feira, a gente vai falar da influência dos fatores nas calls e nas puts. Beleza? Quem não tem o e-book ainda, ó, lá no meu Facebook, o Facebook é esse aqui, ó, Marcel Derivativos, tá bom? Marcel Todeskine Derivativos. Você pode adicionar, né? Pode não, você deve adicionar, porque é um lugar onde a gente fala bastante, a gente tenta conversar bastante, tá bom? Então me adiciona lá, é Marcel Todeskine Derivativos. O Leandro Lopes faz bastante pergunta, muito interessante, tá? Acho que vale a pena todo mundo ler as perguntas deles e as respostas que a gente conversa depois nos comentários. E se você quiser, você também pode fazer isso. Mas, né, a pergunta do Sérgio Fonte foi como eu consigo o e-book. Sérgio, lá no meu Facebook, tá bom? Aqui, ó, tem um postzinho que eu fiz ontem, tá? Só você mandar um e-mail aqui, ó. O Elias acabou de fazer, ó, 26 minutos. Gostaria de receber a planilha e o e-book. Eu vou mandar para ele, tá? Então, se você tiver interesse, você manda aqui o seu e-mail. Eu retorno com o e-book. Tá bom, gente? Deixa eu ver, alguém me adicionou aqui, ó. Pronto, foi. Beleza? Era isso, tá? Então na segunda-feira a gente vai começar a falar de como que isso aí tudo influencia, e aí a gente vai começar a falar de opção de verdade. Vai começar a falar de derivativo. Beleza? Gente, era isso que eu queria falar. Maurício, não é o e-mail, tá? É no Facebook mesmo. Se você puder mandar lá no Facebook, Sérgio, é mais fácil para eu controlar. Eu vou anotar aqui, mas caso eu não te envie, você me lembra lá no Face que aí eu mando com certeza. Tá bom, gente? Muito obrigado. Ótimo final de semana para vocês. 2 dias aí para a gente estudar e para a gente aprender bastante coisa sobre opção. Ótimo final de semana para vocês. Fiquem com a Bruninha. Muito obrigado e até segunda-feira, galera. Um abraço.